Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte. Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso segundo episódio do nosso podcast. Eu sou Adriana Amaral. Eu sou Marta Magalhães e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da ansiedade. Sim, a ansiedade eu acho que é um dos temas mais escritos, pesquisados, publicados em psicologia do esporte, né? É um tema que a gente se depara muito quando trabalha com a psicologia do esporte, com os atletas principalmente, né, com ansiedade pré-competitiva, mas que se a gente considerar a sociedade que a gente vive hoje, nas outras áreas a gente também se depara muito com ansiedade, né, com quadros ansiosos. Achamos que é um tema muito interessante, muito importante, e que a Gestalt tem um olhar que eu considero que é um pouco diferenciado, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Mas para a gente começar, acho importante definir, né, entender o que é a ansiedade, né, Marta? Então, de acordo com o DSM, a ansiedade é a antecipação apreensiva de um futuro perigo ou infortúnio, acompanhada de uma sensação de disforia ou de sintomas somáticos de tensão. O foco de perigo antevisto pode ser interno ou externo, e que para Gestalt tem um olhar do não viver o aqui e agora, do estar sempre no futuro, né, Adriana? Coloca Sim. Um pouquinho mais desse tema. Acho que um dos autores que mais falam sobre ansiedade na Gestalt é o Enio Brito Pinto, né? Embora o Fritz tenha falado lá, toda a Gestalt fale muito da ansiedade ao longo do tempo, o Enio, no Brasil, né, recentemente é quem vem mais publicando e falando sobre ansiedade, e no dicionário de Gestalt, né, o Gestaltês, ele vai falar que a ansiedade tem 3 formas de a gente olhar, né? Que uma é relacionada à excitação, que é uma excitação contida, engarrafada, que é inspirado lá no que o Fritz fala. Essa relacionada ao tempo que você falou, Marta, entre presente e futuro, né, uma tensão entre o agora e o depois, né, a pessoa já se projeta lá na frente e se perde do agora. E a ansiedade que é inerente ao ser humano, a ansiedade existencial, né, que todos nós vivemos, essa distinção do que é saudável para o que é patológico passa por essa compreensão existencial, né? E a ansiedade tem sintomas bem característicos, né? Como é que a gente percebe e consegue dizer que alguém está ansioso? Então, tem um estudo do Wolff, de 2015, que ele apresenta alguns sintomas fisiológicos e cognitivos emocionais da ansiedade competitiva. Eu vou apresentar alguns sintomas e depois a gente volta a falar um pouquinho das dicas do Enio Brito, que é um estudioso bem atualizado, falando desse diálogo com a ansiedade, né? Mas, segundo Wolff, em 2015, ele diz que os sintomas fisiológicos é o aumento da frequência cardíaca, a sudorese, os tremores nas mãos e pernas, a respiração intensa e curta, a sensação de sufocamento, a dor e o desconforto no peito, náusea ou desconforto abdominal, vontade de evacuar, tontura, sensação de flutuação, entre outros. E na cognitiva emocional, o que ocorre é que ele tem uma preocupação excessiva com o resultado da competição. Então, ao invés dele ficar preso no processo, ele fica preso no resultado. Ele tem medo de não se desempenhar bem ou de se lesionar. Ele tem dificuldade em tomar decisão, porque ele fica duvidando daquilo que ele viu. Ele subestima a capacidade dele de enfrentamento. Ele tem muita dificuldade de se concentrar e de ter atenção. Tem pensamentos negativos e catastróficos, sofre de nervosismo e irritabilidade, é hipersensível e tem muita vontade de chorar, porque ele tem medo e ele nega esse medo, né?
E quando você fala aí desses cognitivos, emocionais, fica bem claro que a gente está falando de uma antecipação, né? Ele já está preocupado com o que vai acontecer lá na frente e deixa de estar em contato com o que está acontecendo com ele no momento, né? Sim. O Enio também fala uma coisa que é muito importante da gente considerar essa ansiedade existencial, né? Que ele fala assim, até no Gestaltês mesmo, a ansiedade está inevitavelmente posta diante dele por toda a sua existência, a gente vai conviver com ela, né, em níveis diferenciados. Eu acho que esse é um dos pressupostos que eu parto também quando eu trabalho a ansiedade com os atletas, que em geral a gente vê, é muito comum a gente ver como é que você trabalha, psicólogo do esporte, com ansiedade, né, seu atleta está ansioso. Aí ensina a fazer relaxamento, ensina a diminuir esse nível de ansiedade, e eu trabalho no sentido oposto, que é de primeiro entender que ansiedade é essa, o que está causando essa ansiedade, entender o campo que a gente falou no primeiro episódio, né, essa relação figura e fundo, quais são os sintomas da ansiedade para essa pessoa, e a teoria paradoxal da mudança, que diz que a gente só muda aquilo que a gente é, né, então poder se ver, se aceitar naquele momento com esses sintomas de ansiedade e saber que vai competir naquele momento assim, enquanto isso trabalhar estratégias para mudar, né, mas enquanto não consegue mudar esse quadro e competir assim, eu tenho um atleta que eu trabalho há muitos anos, que até hoje ele fala, isso aí tá tudo bem, eu já sei que vai dar caganeira, ele fala assim, já sei que vai dar caganeira, já sei que eu não sei o quê, então eu chego mais cedo, vou ao banheiro, faço não sei o quê, me aqueço, vou mentalizando, e ok, ele aprendeu a lidar com a ansiedade dessa forma, né, eu acho isso fantástico, porque eu não ensinei para ele exercício de relaxamento, né, vamos acabar com essa ansiedade, pelo contrário, incorpora essa ansiedade, vê o que ela significa para você, que estratégias você tem para lidar com ela, e a ansiedade some. Não sei como que você trabalha com seus atletas com ansiedade. Então, enquanto você falava, eu estava aqui pensando, né, uma coisa que para os árbitros de futebol é um momento muito difícil, que é o dia da avaliação física. Eles, antes da avaliação física, tem alguns que não conseguem relaxar e não conseguem dormir. Sim. É como se fosse um estímulo aversivo mesmo, né? A nota vermelha do menininho do colégio, né? E ele fica com a boca seca, ele tem uma tensão muscular aumentada. Às vezes, quando o grupo da enfermagem dos médicos vão mensurar a pressão está alterada. Então, ele tem que ficar ali naquele processo de ir entrando em contato com aquele movimento e se acalmando para poder baixar a pressão para ir para a pista, porque enquanto a pressão está alta, ele não pode fazer o teste, né? E aí é muito interessante observar o quanto essa emoção afeta, e quando ele se conhece e reconhece essa sensação, ele vai devagarinho ajustando isso dentro daquilo que nós estamos trabalhando, e ele vai baixando essa tensão. Então, ele consegue equilibrar tensão e relaxamento, que é um dos temas do Terry Orlick, um psicólogo canadense, que fala dessa importância entre a tensão e o relaxamento andarem juntos. E aí ele vai para a pista e consegue alcançar com êxito o resultado esperado. Mas esse desejo de evitação que ele tem no momento é muito forte. E se ele não controla, ele entra ali num surto de pânico, né? Por isso, a importância de se trabalhar com muito cuidado esse diálogo com a ansiedade que o Enio tanto traz na literatura dele, né? Que nada mais é do que awareness, né, do que o autoconhecimento, a conscientização. Ele vai falar também que, justamente por ter essa ideia da ansiedade existencial, né, que faz parte da nossa vida, o parâmetro, digamos assim, né, a medida que a gente tem de lidar com essa ansiedade, dialogar com essa ansiedade, é o cuidado, né? Quanto essa pessoa consegue se cuidar, e esse cuidado, o quanto ela consegue ter esse cuidado, significando a saúde, ou não, né? Que é poder entender os seus próprios processos. Se eu consigo me entender e, por exemplo,
que eu fico ansiosa, então a gente também generaliza muito, né? Mas eu fico ansiosa porque eu me preocupo com o que as pessoas vão falar da minha performance. É uma coisa, é diferente de alguém que fica ansioso porque treinou mal nessa semana e acha que vai repetir um resultado ruim. São motivos diferentes, né? Então, entender esse processo, poder conectar a emoção com o pensamento, com esse comportamento, é um processo, né? E é de longo prazo, né, Marta? Como em tudo na psicologia do esporte. Sim, e isso é tão sério e é tão verdadeiro, né? Que quando nós conseguimos fazer com que esse atleta, esse indivíduo, perceba o que está acontecendo com ele, quanto mais ele consegue ficar no aqui e agora, mais ele evita adoecer. Porque a ansiedade, quando ela não é cuidada em tempo, eu vou citar alguns aqui dos transtornos, né? Tem o TOC, que é obsessivo e compulsivo, tem o pânico, tem a fobia específica, tem o transtorno de estresse, tem a fobia social, tem o transtorno de ansiedade generalizada, e nós estamos vivendo uma sociedade do desempenho, que o indivíduo se cobra muito para ser o melhor aluno, para ser o melhor funcionário, para ser o melhor atleta, e com isso ele vai adoecendo e ele não vai se dando conta. Portanto, se ele não trabalha isso enquanto é tempo, fica um pouco mais difícil de trabalhar depois. Por isso a importância das técnicas, né? Mindfulness, de relaxamento, de Ho'oponopono, das orações, enfim, aquilo que ele acha que é um mantra, que acalma, a música, tudo que possa acalmá-lo e possa trazer a atenção dele para o aqui e agora, seja bem-vindo, né? Sim. Quando integrada, né? Acho que isso eu quis dizer, assim, quando eu falo da técnica, do relaxamento, porque não é simplesmente ensina um relaxamento goela abaixo, né? Entendendo todo esse contexto, qual é a melhor estratégia que você pode encontrar, dentre tantas, para você, para a sua ansiedade, enquanto você ainda não consegue mudar esse quadro, né? E é legal você falar isso. Fala. Nossa, muito legal, porque eu lembrei de uma situação agora, que a pessoa estava muito ansiosa para entrar na pista, muito, muito. E aí a psicóloga falou, respira, respira. Ele estava tão ansioso, que ele não conseguia respirar naquela hora. Naquela hora, o que ele queria era alguém que acolhesse aquele desespero dele para entrar, né? Naquele momento. Então, naquele momento, deixar vir, né? Deixar acontecer, porque o antes dá para fazer um preparo muito legal, mas o durante, né? Durante o jogo, durante a natação, enfim, é difícil. Então, naquele momento, ele ir dialogando com a ansiedade dele e ir falando para ela, tá com medo? Vamos lá, bora lá enfrentar. Você está aqui, dá conta. Alguns gatilhos que ele fez ao longo do processo de preparação psicológica para alcançar aquilo que ele deseja. Que também eu acho ilusório achar que alguém vai para uma competição, para uma prova de arbitragem, enfim, para alguma situação assim tão importante, sem se sentir ansioso, né? Isso faz parte do nosso processo, é poder entender mesmo, assim, como que eu vou, como que é essa minha ansiedade quando eu vou para uma situação assim. Eu mesma aprendi a fazer isso quando eu ia fazer palestras, apresentar trabalhos, e sentia aquela dor de barriga também, aquele frio na barriga, e tremia, minha voz quase não saía, e eu fui aprendendo que eu ia assim. Então, assim, o que eu posso fazer, já que eu sei que eu vou ter esses sintomas? E aí os sintomas foram diminuindo ao longo do tempo, porque eu fui me apropriando deles, né? E eu acho legal quando você fala aí, você abriu um pouco o leque, que a gente está falando muito de atleta e de alto rendimento, né? E eu comecei falando da sociedade que a gente vive, que às vezes na academia, com as crianças mesmo, a gente também vai encontrar
sintomas de ansiedade, ou às vezes até quadros de ansiedade mais patológicos, né? Eu acho que não é só pensar no atleta, mas pensar também em como que nós, como psicólogos do esporte, podemos ajudar essas pessoas a lidar com isso para a vida, né? Sim, sim. E, na verdade, a ansiedade, quando bem administrada, ela é um grande mecanismo de defesa que nos ajuda, né? Uhum. Tem um filme que eu gosto muito, que é O Poder Além da Vida, que ele mostra muito esse estado do viver o aqui e agora, a conscientização do que é que ele pode fazer naquele momento. Então, bom, não tem fim, né, Adriana? Esse papo aqui é um papo de botequim, de bar, de mesa, de estudos, de tudo, né? É um assunto do café, do chá, e a ansiedade é isso mesmo. Por exemplo, agora, será que essa nossa conversa, ela está uma conversa que dá conta de ser compreendida, né? O que será que nós vamos ouvir? Então, cria uma ansiedade, vamos ouvir esse bate-papo e ver se ele responde o que é essa ansiedade, né? Uhum. E se tornar amiga da sua ansiedade, né? Amiga, entre aspas, mas íntima da sua ansiedade, para poder se apropriar mesmo, uma palavra que eu já usei aqui hoje, se apropriar disso e não ficar lutando. Na Gestalt a gente fala isso, né? Por isso que eu gosto tanto da teoria paradoxal da mudança. A energia que a gente gasta lutando contra um sintoma é muita, né? E se você consegue perceber, se apropriar desse sintoma, entender que ele faz parte de você naquele momento, não é que tá bom, você é assim para sempre, não, mas que naquele momento é assim que você está se sentindo, e tentar encontrar estratégias para se entender o sentido desse sintoma, entender como lidar com isso, faz muito mais sentido, né? Então, acho que, como você falou, para a gente poder trazer esse olhar gestáltico, né, para a ansiedade, são várias temporadas aí de podcast, mas eu acho que a gente, na minha visão, assim, o ponto de partida é esse, né? A gente poder ir fazendo essa relação desses conceitos da Gestalt, e fica a nossa dica aqui do Enio, né, que eu acho que hoje é uma referência quando a gente fala de ansiedade em Gestalt terapia, e trazendo isso para o esporte e vendo como que a gente faz isso na prática, né? Perfeito, que dá uma diferença na forma de intervenção. Quanto mais me aproprio de quem sou, melhor sou, né? Exatamente. Então, é isso. Então, tá, Adri, valeu, querida. Até mais. Muito bom. Até mais. Esperamos você aí que está ouvindo para o nosso próximo episódio. Não perde, não. Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte.